Olá, então vamos dar continuidade a mais um momento da nossa aula. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento da aula de arte. Então, vamos dar início à nossa aula falando do nosso objeto de conhecimento da aula de hoje. Vamos ver? Então, aula 3, objeto de conhecimento, funções sociais dos movimentos e das práticas corporais da cultura da juventude amazonense. Conhecimentos filosóficos, anatômicos e biomecânicos, artísticos e culturais. O detalhamento. Os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas da dança e do teatro em âmbito local. Movimentos corporais em manifestações artísticas produzidas em âmbito local, individuais ou coletivas, e as percepções acerca das interações sociais pautadas na atitude ética, democrática e de respeito ao sujeito. Certo? Então, agora nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, dando início, né, à questão, nós falamos sobre a questão do teatro, as atividades locais, mas falando sobre o teatro. Aqui eu trouxe algumas imagens que representam não só a teatralidade, mas também a dança em vários momentos da história, fazendo aquela linha do tempo pré-história, Egito, Renascimento e o impressionismo e outros ismos, né, que são as artes de vanguardas. Falando sobre a questão do teatro, a representação, mas desde a pré-história, sim, como nós comentamos, o homem naquele período, ele não fazia o teatro enquanto palavra, que nós vamos ver quando surgiu a palavra teatro, que foi denominado o teatro, fazer a arte teatral, certo? O homem da pré-história, ele fazia o teatro, as encenações, como algo religioso. Já no Egito, passava pela questão também religiosa em oferendas e manifestações que eram ditadas pelo faraó. E assim foi passando e cada civilização, cada período foi dando um significado às encenações. Mas a palavra teatro, aonde foi que deu a origem? Vamos ver? Então, a palavra teatro tem a sua origem, né, e significa lugar de onde se vê. Através de danças e rituais, o homem primitivo já fazia teatro para expressar seus sentimentos, sua fé e para contar histórias sobre sua vida cotidiana. A palavra teatro, né, remete os dois significados diferentes a um gênero da arte ou também a edifícios ou casa, ou seja, ao espaço no qual podem ser representados vários tipos de espetáculos. Olha só como a palavra teatro, o que ela nos remete? A dois significados diferentes. A um gênero de arte ou também a edifícios ou casa, ou seja, ao espaço no qual podem ser representados vários tipos de quê? De espetáculos, certo? Então, essa palavra teatro, nós temos a origem dela aonde? Lá na Grécia. E aonde surgiu? Nós vamos ver como surgiu essa palavra teatro. Claro que foi uma pessoa que na Grécia Antiga. Mas, professora, a senhora não falou que o teatro, eles já faziam encenações na pré-história? Falei, mas eles não tinham, né, a intenção de fazer teatro para encenar. Eles encenavam em uma necessidade deles. Eles acreditavam naquela encenação que eles poderiam, né, estar suprindo uma necessidade. E aqui eu trouxe para vocês um teatro grego, tá? Esse aqui é um teatro grego, aonde ele vai representar, e ele ficava geralmente em uma encosta. Vocês estão vendo? Porque nesse período não tinha acústica. Então, a acústica seria que ser numa encosta para que eles pudessem apresentar, certo? Então, esse teatro é um teatro grego, aonde surgiu nesse período a denominação de teatro. Quando perguntarem aonde surgiu o teatro,
Vocês vão falar na Grécia, porque aqui sim eles deram um sentido às encenações. Aqui nós temos a visão do palco desse teatro grego, certo? Onde aconteciam as encenações, e tem uma característica que somente os homens representavam. E aqui tem uma representação que vocês vão ver, vocês estão vendo aqui? Então eram somente homens que representavam, eles usavam máscara que era feita de pedra e madeira. E aí para que essa máscara? Justamente para acústica. Aqui nós temos uma estátua que nós vamos falar mais adiante, que é de Dionísio. Quando Dionísio colocou justamente um cacho de uva sobre a cabeça e ele disse, eu sou Dionísio, quer dizer, Terpes, que era o ator, colocou e encenou, ele encarnou aquele momento Dionísio. E a partir daí surgiu a questão do teatro na Grécia. Ok? Então, aqui nós estamos vendo o teatro grego, que eu trouxe para vocês, e eu tenho mais uma imagem, que é o teatro de Pompeia, em Roma. Certo? Então, o teatro de Pompeia, em Roma, que vocês estão vendo, ele tem a característica também aí na imagem do teatro grego. Aquilo que nós falamos no início. O que era no início? Egito, Grécia vai buscar também, né, a influência na escultura, mas também no teatro. Roma vai buscar o quê? A sua, né, influência no teatro grego. Mas vai ter uma diferencial. Ele já vai ter um outro patamar, uma outra forma de ser representado. Aí vocês estão vendo a escadaria. Quem já veio aqui em Manaus já viu também a questão do nosso anfiteatro da Ponta Negra e alguns anfiteatros que também vão buscar essa influência. Aí nós temos apenas a imagem, né, de um centro histórico do Teatro de Pompeia. Mas eu trouxe para vocês aqui, para vocês verificarem, né, verem aqui como é que realmente acontecia esse teatro. Olha o jardim, esse aqui era o edifício, ele numa estrutura de uma maquete de reconstrução, certo? Então, esse era o teatro de Pompeia, feito de uma maquete. Aqui era o jardim, que vocês estão vendo. O teatro em si, certo? Que tem um pouco dessa característica grega. O auditório, que é aqui, certo? O palco, que tem um olhar diferenciado do teatro que nós vimos da Grécia, tá? Então, o teatro de Pompeia tem essa característica e eu trouxe para o jardim, que era algo diferenciado desse período. Então, aí um jardim até ter acesso à questão do teatro em si, enquanto edifício, certo? E aqui nós temos o Teatro Olímpico, tá? Vamos ver um outro estilo de teatro. Esse aqui ele já vai trazer a questão da influência das estátuas, ele já vai ser muito mais fechado, ele não vai estar mais precisando daquela acústica, porque eles já vão trabalhar em um ambiente mais fechado, certo? Mas vai nos remeter também à questão da Grécia, quando nós vimos as colunas, as dóricas, jônicas, lembram? A coríntia. Então vai ter toda essa influência dentro desse teatro, mas ele já vai estar em quê? Em um ambiente fechado, mas também trazendo uma arquitetura bem medieval. Eu trouxe aqui para vocês, olha aqui, essa arquitetura bem medieval, tá? Com as paredes bem maciças, as janelas bem pequenas para esses questão das paredes, né? Porque vivíamos num período, né, de grandes batalhas e etc. Então, aqui o teatro, nós vamos agora adentrar, mesmo ele sendo um ambiente fechado, não estando mais das encostas, não é verdade? A questão da acústica já era trabalhada, tem todo o detalhe aonde os atores percorriam para chegar no palco, certo? E aí, o teatro enquanto arquitetura, ok? E aí, passamos o quê? Para o teatro grego. Então, vamos ver mais um conceito sobre o teatro grego? Vamos lá? O teatro grego teve início em Atenas, na Grécia, por volta de 1500 antes de Cristo, e surgiu a partir das celebrações realizadas principalmente para o deus, o quê? O deus Dionísio. Lembram quando eu mostrei a estátua lá, a escultura? Pois é,
Essa era a divindade da mitologia grega relacionada às festas e fertilidade, né, do vinho e vinho. Então, era uma comemoração que acontecia, que durava semanas, e eles comemoravam a questão do Dionísio. E quando Terpes foi fazer essa encenação não durava só horas, não. Eram dias, eram semanas que aconteciam essas interpretações. Então, Terpes foi e disse, eu sou o Dionísio. Ele encenou, ele encarnou aquele personagem, ele convenceu o público que ele realmente era Dionísio. Então, vamos ver mais um conceito? Falando sobre, segundo consta, o primeiro homem, vamos lá ver o nosso conceito sobre essa questão da encenação de Terpes. Segundo consta, o primeiro homem a realizar uma encenação se chamava Terpes. Ele era considerado o primeiro ator do produto teatral do Ocidente, certo? Então, Terpes, ao colocar o cacho de uva na sua cabeça, ele deu a questão da palavra teatro. Então, continuando, durante todo o processo de formação da identidade nacional e da criação da cultura brasileira, aí nós já estamos adentrando em quê? Em um outro processo, que é justamente a representação da teatralidade nacional, no nosso âmbito do Amazonas. Tá? Nós vamos agora chegar a um momento histórico da nossa região, que durante todo o processo de formação da identidade nacional e da criação da cultura brasileira, a arte do Amazonas teve participação de primeira grandeza. O Estado elegeu ao Brasil alguns de seus mais notáveis artistas e criadores, seja no campo das letras, da música, das artes visuais, do cinema e da dança. Olha como o Amazonas, nós falamos lá na Grécia e chegamos nesse período aqui do Amazonas, do Teatro Amazonas. E aí eu trouxe para vocês uma imagem que vai nos remeter, né, aos primórdios do Teatro Amazonas. Então, nós vimos que acontecia toda a questão ocidental, lá na Grécia, o teatro, e tem toda uma valorização. Mas o Amazonas, Manaus, ela não ficou atrás. Dentro desse período, chamado de Belle Époque, aconteceu o quê? A construção do Teatro Amazonas, e vários artistas renomados vieram para o Amazonas fazer as encenações para os grandes coronéis, né, da borracha, no período áureo da borracha. Então, principalmente Manaus, primeiro que São Paulo teve energia elétrica. Já pensou isso, como Manaus estava na frente? Então, vamos ver mais um pouquinho desse conceito sobre essa parte da teatralidade de Manaus em questão das artes cênicas. Vamos ver? Em 1896, bem antes de São Paulo, a cidade de Manaus recebeu a luz elétrica e, com a eletricidade, o Teatro Amazonas foi a primeira casa de ópera do país a ter seu equipamento de iluminação com refletores modernos e ribaltas com lâmpadas incandescentes. Vocês sabem o que é isso? Luzes da ribalta, com luzes incandescentes. O que é, professora, luzes da ribalta? As luzes da ribalta são aquelas luzes que ficam ao redor do palco, onde dá uma luminosidade para o ator, para a encenação. Já pensou o Amazonas ter uma casa de espetáculo, a primeira casa de espetáculo com luz elétrica, a sua própria luz elétrica, né? Então, Manaus ele teve esse momento da Belle Époque, então os artistas vinham para cá, faziam questão de vir encenar aqui no Amazonas. E continuando esse conceito sobre o teatro dentro do Amazonas, vamos ver? O teatro sempre esteve presente no Amazonas, sendo o principal símbolo do estado, quando a opulenta sociedade dos barões do Latex, época do período áureo da borracha, não é isso? Decidiu construir uma espécie de monumento ao seu poder econômico. Erigiu um teatro de óperas, assim como outros povos outrora construíram catedrais. Enquanto a história mostra a questão da construção das catedrais, no Amazonas foi construído o quê? Um teatro. Com o ciclo da borracha, o teatro no Amazonas saltará sem qualquer preparo do arraial de igreja para o profissionalismo burguês. Olha como isso aí é importante.
Com o Círculo da Borracha, o Teatro do Amazonas soltará, sem qualquer preparo, do arraial da igreja para o profissionalismo burguês. Vocês já imaginaram aí na comunidade de vocês? De repente nós temos aquelas quermesses, nós temos aquelas festas que acontecem na igreja. Vamos dizer que era a mesma coisa aqui em Manaus, naquele período. E aí, o que vai acontecer? De repente chega um senhor muito rico, um fazendeiro, e de repente vou construir um teatro. Não quero construir uma igreja, vou construir um teatro. E vou chamar os principais artistas, pintores, artistas, não é verdade, atrizes e atores, para vir encenar aqui, aí na cidade de vocês. Vai ser o primeiro teatro que vai ter a maior tecnologia que não tem no Brasil. O que isso ia acontecer? É isso que eles estão falando. Manaus sai de um arraial de igreja para trazer grandes artistas para encenar e representar. Então, não era só os artistas que vinham, também vinham pessoas de fora, de outros países, assistir essas peças, as óperas, as encenações que aconteciam dentro do Teatro Amazonas, certo? Então, vamos continuar os nossos conceitos. O teatro que impera nas temporadas de Manaus, entre 1890 e 1918, um teatro profissional, escrito nas avançadas relações de mercado. Poucas cidades brasileiras experimentaram esse fenômeno. O teatro, feito por amadores, desaparecera quase que completamente. Então, o amadorismo não tinha mais espaço nesse momento no Amazonas. O Amazonas trazia, como eu falei, artistas importados, internacionais, e isso foi muito claro dentro do Amazonas, certo? Nesse período de 1890 a 1918. O que brilhava aqui eram os artistas internacionais de renome. Mas alguns grupos também teatrais fizeram história no Amazonas. E eu destaco para vocês aqui alguns desses grupos que fizeram história do teatro amazonense. Nós temos o quê? Teatro Escola do Amazonas, Teatro Universitário do Amazonas, Grupo 7, Teatro Experimental do SESC, Teatro Experimental de Arte, Grupo Metamorfose, Companhia de Ideias, Cacos de Teatro, Arte, Fato e Pombal. Então, esses são alguns grupos dentro do Amazonas que fizeram parte dessa questão da história do teatro. E existem outros grupos, então esses aí fizeram história. Mas o teatro, além de trazer todos esses artistas internacionais, ele não, vamos dizer, a questão do amadorismo não era valorizado. O Amazonas ele não tinha esses atores, né, e atrizes e profissionais de cenário e etc., e figurinos, para fazer essas representações. Então, eles tinham que importar esses artistas. E o Amazonas não tinha esses profissionais. Hoje, a realidade é totalmente diferente. O Amazonas já exporta, principalmente quando aconteceu o festival, né, de ópera, que acontece aqui no Amazonas. Foi criada essa cultura de fomentar, de criar, de valorizar os nossos artistas amazonenses. Mas o teatro tem algumas particularidades e vamos ver aí nas pinturas, algo interno que tem dentro do teatro. Vamos lá? Na pintura decorativa, esse aí é o pano de boca que tem no teatro. Essa pintura ela tem algo muito característico. Essa pintura, que é o pano de boca que tem, ele não dobra, ele sobe na vertical e ele não dobra, ele desce na vertical. Por quê? Uma pintura muito importante, né, que é de Crispim do Amaral, e ele pertence ao pano de boca do Teatro Amazonas. Então, essa pintura ela não pode ser dobrada. Então, ele sobe na vertical e ele desce sem dobradura ou então sem enrolado, tá? Então, aí é justamente essas pinturas, esses artistas internacionais que trouxeram para Manaus para produzir toda a arquitetura, toda a decoração do Teatro Amazonas na parte interna, certo? Vamos ver outra parte do teatro. Aí nós temos esse salão, que é o Salão Nobre, que tem todo o piso feito com madeiras nobres, que vocês vão ver mais um pouquinho, se aprofundar mais um pouquinho na nossa próxima aula. Aqui nós temos o teto, tá? Que ele nos remete
há uma parte de Paris, né? Então, quando você olha, é como se você estivesse embaixo da Torre Eiffel, e ele fala das artes, tá? Da dança, da música, das artes cênicas, também é uma pintura. E aqui nós temos o que dentro do teatro? São chamadas de plateia, tá? Então, aí nós temos onde as pessoas ficam sentadas, essa é a plateia principal. E ao redor nós temos o que? Os camarotes, onde ficam as pessoas para assistir essas peças. Isso aí tudo é uma parte interna do Teatro Amazonas. E ele tem toda uma decoração feita. E aqui nós temos uma outra foto do Teatro Amazonas, de uma parte muito mais ampla, né? Você vê tanto a parte do palco, como os camarotes e a plateia, onde fica a plateia. O que é a plateia? A plateia é onde o público vai se acomodar. Nós somos público, o local onde eles ficam sentados é chamado de plateia. Aqui nós temos a cúpula do Teatro Amazonas, que remete às cores da bandeira, não é verdade? Vocês vão ver um pouquinho mais sobre ela. Então, é uma arquitetura, eu sempre digo que a arquitetura do Teatro Amazonas ela é uma arquitetura neoclássica, e eu chamo de arquitetura eclética, porque ela coloca o ferro, ela tem um pouquinho da arte grega, um pouquinho da arte romana, então é uma arquitetura eclética. Aqui nós temos um trecho, um pedaço de uma pintura que está lá no teto, que eu mostrei para vocês, que eles fazem alusão à dança, tá? E o teatro também, como eu falei para vocês, no passado, ele fazia o quê? Ele importava os artistas, os músicos e etc. Hoje, a realidade do Amazonas é totalmente diferente. Hoje, nós temos artistas, nós temos atrizes, atores, nós temos cenógrafos, nós temos figurinistas, costureiras, que nutrem, que suprem as necessidades de um grande espetáculo. E isso o teatro desenvolveu através da Secretaria de Cultura. E nós temos aqui, eu trouxe para vocês alguns desses grupos que são desenvolvidos dentro do Teatro Amazonas e que também fazem parte do liceu. Existe hoje um liceu de arte, que se você tem essa habilidade da música, da dança, o liceu oferece curso grátis, fomentado pelo governo do Amazonas. Então, vamos ver aí esses grupos. Aqui nós temos a Amazonas Band. A Amazonas Band foi criada em 2000, olha, bem recente, não é verdade? Pela Secretaria de Estado de Cultura, o SEC, com a missão de difundir, com a missão de difundir a música popular instrumental no Amazonas, privilegiando as vertentes do universo popular. Então, Amazonas Band, tá? Então, esse grupo ele era constituído, né, por 5 saxofones, 5 trompetes, 4 trombones, guitarra, piano, baixo, bateria e percussão, além de flauta e uma seção de cordas com 8 instrumentistas. Então, a Band do Teatro Amazonas, ele tem essa questão desses instrumentos e já temos muitos músicos, musicistas amazonenses participando da Band, certo? E aí, quem gosta de tocar instrumento, vai, vamos dizer, para a Band, né? Estudar a questão dos instrumentos. Mas quem gosta de cantar? Nós temos o Coral do Amazonas. Vamos ver? Criado em 1997 para atender ao programa de música erudita e arte da Secretaria de Cultura, o Coral do Amazonas é considerado o grupo mais tradicional do estado. Até 2016, o coro atuava sob a denominação do Coral do Teatro do Amazonas e para fazer parte de um corpo artístico oficial do Estado. Continuando, atualmente o coro é composto por 62 cantores, sendo 17 sopranos, 18 contraltos, 14 tenores e 15 baixos, além de 2 pianistas, um maestro assistente e um preparador vocal. Alguns desses profissionais atuam no coro desde a primeira formação. Então, vocês estão vendo aí quantos profissionais, e quando nós falamos soprano, contraltos, tenores, existe um profissional vocal que ele vai classificar a tua voz. Se ele é soprano, se é contralto, tá? Se é tenor. Então, quem estuda canto, ele vai ter essa classificação no timbre da sua voz. E aí, também, dentro dos grupos do Teatro Amazonas, nós temos o Corpo de Dança do Amazonas. Vamos ver? Criado em 1998, o Corpo de Dança do Amazonas, o CDA,
foi o terceiro grupo constituído de forma profissional pela Secretaria de Cultura com a seleção pública para renovação e contratação de trabalho. É uma referência em dança contemporânea. Seu repertório conta com mais de 60 obras criadas com a colaboração de artistas do Brasil e do exterior. Vocês imaginam o que é uma dança contemporânea, um corpo de dança, né, criado aqui no Amazonas com bailarinos do próprio Amazonas e que vão encenar, já pensou em encenaram já 60 obras que foram criadas. Então, dentro desse corpo de dança, nós temos também o que? A Orquestra Filarmônica. Vamos ver? O que é a Orquestra Filarmônica? É reconhecida como uma das mais atuantes orquestras brasileiras. Sua criação em setembro de 1997 foi essencial para a política de formação artística do Estado, certo? Pois possibilitou a vinda de músicos estrangeiros de alta qualidade técnica para ministrar aulas e capacitar os artistas amazonenses, o que permitiu a realização de eventos internacionais, como o Festival Amazonas de Ópera, do qual é a orquestra oficial. Aí nós estamos vendo, né, uma imagem da orquestra. Sua primeira formação, como foi a sua primeira formação? Contou com mais de 44 músicos, sendo somente 2 amazonenses. Atualmente, a orquestra tem 90 músicos, sendo 21 amazonenses e 69 de diversas nacionalidades. Vocês perceberam que desde o período, lá do período áureo da borracha, da criação do Teatro Amazonas, os artistas vinham de fora, e mesmo bem no nosso tempo, né, nós tínhamos o quê? Foi formada uma orquestra, mas nós não tínhamos esses profissionais. Mas isso foi mudando. Vinham principalmente músicos da Rússia, Alemanha, Estados Unidos, Polônia, para cá, para o Amazonas. Mas eles foram o quê? Formando outros músicos, certo? E hoje nós já temos vários que participam da Orquestra Filarmônica. Mas nós temos a Orquestra de Câmara também, dentro do Teatro Amazonas. Vamos ver? Então, a Orquestra de Câmara do Amazonas, o grupo foi criado em 2002, composto por músicos que integravam a Orquestra Amazonas Filarmônica, com o objetivo de inovar na prática musical do Estado, executando obras do barroco e da contemporaneidade. Com uma atuação versátil e diferenciada, a Orquestra de Câmara do Amazonas também realiza covers com diversas manifestações e linguagens artísticas. Ora, nós falamos de algo que é criado dentro do Teatro Amazonas, considerado músicas eruditas, clássicas, mas que eles também vão fazendo essa inovação. Mas nós não podemos deixar a nossa origem, porque também acontece a teatralidade, acontece a música, tem toda uma história que nós estamos vendo desde a nossa primeira aula. Então, vamos ver agora, falar um pouquinho sobre a dança indígena. Vamos lá? Que está dentro das nossas raízes, né? A dança indígena não possui a função de se apresentar para outras pessoas, como num espetáculo cênico. Essa dança está sempre ligada a um acontecimento muito importante, um ritual, pois ela existe dentro de uma cerimônia sagrada. As danças indígenas brasileiras são de grande importância e inspiração para a cultura e o folclore nacional. Afinal, muitas das danças folclóricas ou mesmo festas populares foram inspiradas por elas. E eu trouxe para vocês aqui um trechinho de uma dança, né, de uma dança indígena para contextualizar esse momento. Vamos ver?
Então, vocês perceberam a questão da dança indígena, né, dos nossos ancestrais, eles trazem todo um apanhado, mas algo que é cerimonial, que vai festividade, e que isso também é inspiração para construções de grandes encenações que acontecem nos teatros, né? Pegar como base uma representatividade. Então, para finalizar esse momento, eu trago uma citação aqui, vamos ver? A grandeza de uma obra de arte está fundamentalmente no seu caráter ambíguo, que deixa ao espectador decidir sobre o seu significado, tá? Theodor Adorno. Então, é por isso que eu sempre falo que eu amo a arte, porque ela não é exata. A mesma imagem, ela vai despertar diversos sentimentos diferenciados em pessoas, tá? Então, a arte, ela tem essa possibilidade de fazer isso com o ser humano. E aí, finalizamos esse momento agora.